Bom dia a todos, um grande prazer reencontrá-los. Nós estamos, na data de hoje, encerrando um dos pontos básicos relativos à disciplina de Direito Internacional Privado, e, como tanto, nós, evidentemente, vamos analisar hoje duas questões estruturais básicas. A primeira delas, a questão do direito das sucessões, que está definida ou regularmente estabelecida. Bom dia, tudo bom? De qualquer forma estabelecida no artigo 10º da Lei de Introdução, certo? E, Luiz Gustavo, né? Eu sei, eu vi ali Galaxy, aí eu fiquei pensando, beleza. Tá desligado? Tem certeza? Tá ligado agora? Por favor, pode confirmar? Agora sim, professor. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, nós vamos... Na verdade, hoje nós tínhamos programado uma aula sobre arbitragem. Vocês recordam que na última aula nós falamos a respeito disso, e até depois gostaria de esclarecer para o aluno, o Pedro, que realmente estaria aguardando essa aula, mas essa aula vai ser transferida para a semana que vem. O motivo é muito simples, nós temos que concluir este tema de hoje para podermos iniciar um novo segmento, que é essa questão aí sim que nós analisaremos a questão da arbitragem, e como tanto, certo, pessoal? A gente, então, não vai perder nem nada, vamos concluir e vamos à frente. Nós vamos falar, então, hoje sobre o direito das sucessões no direito internacional privado e depois, também hoje, o direito empresarial no direito internacional privado. Estas duas concepções relativas a estes temas, elas são constantes dos artigos 10º e o artigo 11º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E com isso nós encerramos aquele contexto determinativo da aplicação da lei nos litígios envolvendo o ordenamento jurídico intraestatal e vinculado especificamente ao conflito de leis no espaço. Então, vamos, de antemão, analisar a questão das sucessões. Ô, Pedro, tudo bom? Pedro, eu estou esclarecendo aqui para os seus colegas, nós vamos deixar para a próxima semana a questão da arbitragem, porque eu tenho que terminar esse ponto, eu não tinha me dado conta que eu não tinha concluído ainda. Eu já estou com a matéria de arbitragem pronta, mas a semana que vem certo, viu, Pedro? Tranquilo, beleza. Eu sei que tu está aguardando também, até pela resposta da tua questão, aquela. Gostaria de aproveitar o ensejo e fazer tudo junto. Tranquilo, com certeza. Obrigado, Pedro. Então, nós vamos falar hoje, repito, da questão do direito das sucessões e o direito empresarial, concluindo, então, os dispositivos da Lei de Introdução relativa à aplicação da lei nos conflitos internacionais privados, com o que, evidentemente, depois nós analisaremos questões práticas que vão ser demandadas a partir, então, da aula subsequente à questão da arbitragem, ok? Na semana que vem já estou marcando a nossa próxima prova, a avaliação 2, certo? Provavelmente eu até antes disso já esteja fixando no Moodle. Se vocês quiserem dar uma analisada, eu já vou estabelecendo mais ou menos a data em que se realizará esta avaliação 2. Muito bem, vamos começar com o direito das sucessões. Eu sei que todos já têm perfeito entendimento a respeito da questão do direito das sucessões na fórmula do Código Civil Brasileiro. De qualquer maneira, eu acho que nunca é pouco a gente renovar e relembrar quando voltamos a este assunto sob a tônica do direito internacional privado, estabelecendo, por exemplo, que o direito das sucessões, basicamente, é o conjunto de normas que disciplinam a transferência de patrimônio,
de alguém, né, a transferência do patrimônio de alguém, depois de sua morte ou em decorrência de sua ausência. É o que diz o artigo 10º da Lei de Introdução, né? Definindo que nestas questões se aplicará basicamente a lei do domicílio do falecido ou a lei de domicílio do desaparecido, ok? De qualquer forma, o direito das sucessões, então, é este conjunto normativo que disciplina a transferência patrimonial, ou seja, todos os ativos e passivos, os créditos e os débitos do morto. E quando abrir a sucessão do ausente, também ocorrerá a mesma circunstância, que seria, por exemplo, no caso do morto, decorrentes de lei, o que também ocorre em relação à ausência, ou seja, na forma das determinações da lei, ou, no caso da morte, em decorrência do testamento que, eventualmente, pode ter sido deixado, certo? E esta questão das sucessões, vocês sabem, está regulado nos artigos 1784 e até o artigo 2027 do Código Civil. Só recordando rapidamente, né, pessoal? Nós sabemos também que a Constituição Federal assegura o direito de herança, na forma do artigo 5º, 30º ou 30 em números romanos, né? E isso significa que este direito é uma cláusula pétrea da Constituição, não pode ser alterado, e o direito de herança, então, é sagrado. E ele se corrobora, evidentemente, por esse chamado direito das sucessões. O fundamento do direito sucessório, meus amigos, é a propriedade. Ninguém transfere aquilo que não é seu, ou se transferir, evidentemente, seria um ato nulo. A propriedade, certo, é a regra fundamental pela qual nasce o direito das sucessões, mas somado também às questões do direito de família. Porque no direito de família nós temos o elenco das pessoas que são passíveis de herdar, passíveis de receber legados, né? E, portanto, esta conjugação entre o direito de propriedade e o direito de família vai corroborar exatamente a questão vinculada, então, à influência do direito das sucessões diante do direito internacional privado. Relembrando um pouquinho que o ausente é quem? Aquele que desaparece do seu domicílio, do meio familiar, que se define como não mais localizado pelo sistema social e que, evidentemente, não se saiba, por qualquer forma, o seu paradeiro. O artigo 22 do Código Civil estabelece, então, que a ausência vincula-se à seguinte regra, que desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver qualquer notícia, e se não houver sido deixado representante ou procurador por essa pessoa, certo? Que eventualmente venha a administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, vai declarar ausência e nomear aquele ausente a curadoria ou a intervenção de um curador. Muito bem, nós sabemos que a sucessão se abre, segundo as disposições de lei, a partir dos 10 anos do desaparecimento do sujeito e todas as intercorrências derivadas destes artigos que dispõem acerca da ausência, eu acho interessante que vocês façam uma revisão rápida para relembrar-lhes apenas dos mais importantes institutos sobre a transferência sucessória do falecido ou do ausente. Muito bem. Quanto ao conflito de leis no espaço, o direito das sucessões tem discutido durante muito tempo a questão:
Por quê? Porque, na verdade, não existe um critério universal que possa ser taxado de uniforme, certo? Então, a lei que deverá reger as circunstâncias vinculadas ao direito das sucessões não necessariamente será aquela que está estabelecida apenas na lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque tem outras regras jurídicas que envolvem, né, a comunidade internacional de estados, elas disciplinam muitas vezes por outro modo. Enquanto o direito brasileiro fala em domicílio do morto ou do ausente, regras como, por exemplo, do direito europeu tratam da nacionalidade. Ou seja, as circunstâncias da aplicação da lei no espaço na Europa vincula-se, então, à nacionalidade do morto ou à nacionalidade do desaparecido. E isto tem um efeito todo especial na hora da definição, né, pessoal? Da definição da lei aplicável. Por isso que nós temos que ser muito cautelosos ao estabelecer qual a lei será aplicável. O que está disposto na lei brasileira ou o que está disposto na lei estrangeira. De qualquer sorte, a nossa lei de introdução disciplinou este tema de modo muito singelo. Vocês já acabamos de mencionar, mas vamos lá. Quando esta lei estabelece que o domicílio do falecido ou do desaparecido se aplicará aos seus bens, qualquer que seja a sua natureza. Então, vejam, esta regra vale tanto para a sucessão por morte, quanto para a sucessão por ausência, e no caso da sucessão por morte, meus prezados alunos, desde que tenha testamento ou mesmo na hipótese de inexistir um testamento. Então, vejam, a definição do domicílio do falecido e do domicílio do ausente é o que vai envolver aos seus respectivos bens. Muito bem. Então, o elemento de conexão, como vimos no Brasil, ele difere de vários estados. E eu reitero que os europeus, por exemplo, adotam a tese da lei da nacionalidade, que esta é que serviria para a base da abertura de um inventário. Assim, por exemplo, um italiano falecido, com parte de seus bens na Itália e outra no Brasil, sendo que estes últimos, os bens no Brasil, são imóveis. Nesta disposição, o questionamento inicial que se faria é aonde ele vai abrir o seu inventário? Onde seus herdeiros vão abrir o inventário? E estes herdeiros não terão que se conformar com a aplicação de apenas uma das leis. Aqui, no caso concreto, nós teremos que aplicar as duas leis, tanto a lei italiana quanto a lei brasileira. Fala-se de bens vinculados ao domicílio, na questão eventual de ser um falecido italiano domiciliado na Itália, certo? E, portanto, a lei do domicílio do falecido, e aos imóveis que estão no Brasil, certo? A lei brasileira, diante daquele já conhecido sistema da lei do local da situação do bem, certo? A lei do local da situação do bem faz toda a relação, determina toda a relação envolvendo bens imóveis. E nós sabemos que, além de ser preferencial a aplicação da lei brasileira nesta hipótese, nós temos concomitantemente que o juiz brasileiro é competente para julgar este tipo de ação, ou seja, quando existir bens situados no Brasil. E mais, essa competência é exclusiva do juiz brasileiro.
Ora, no exemplo dado, abrem-se 2 inventários, portanto. Porque o processo de inventário que for eventualmente instaurado só na Itália, vamos imaginar essa hipótese, se este inventário italiano incluir bens imóveis que estejam situados no Brasil, esta decisão, e aí a pergunta, como será ela tornada eficaz no Brasil? Todos me responderão através da homologação da sentença estrangeira. Ocorre que, como já vimos, né, na forma do artigo 15 da Lei de Introdução, certo? É condição sine qua non para a execução de uma sentença estrangeira no Brasil, o que é necessário que, em primeiro lugar, o juiz seja competente. E na hipótese narrada, o juiz italiano não tem competência para julgar bens situados no Brasil. E assim sendo, evidentemente que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não homologará aquela decisão. E não a homologando, aos herdeiros resultará apenas uma solução: interpor um inventário no Brasil em relação aos bens situados no Brasil. Ok? Entendido? Muito bem. Qualquer coisa, por favor. As divergências que são determinantes que os direitos hereditários mudem, está estabelecido também no artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. Vejam, o que diz esse artigo 5º, inciso 31? E veja, sendo consolidado no artigo 5º, nós falamos de cláusula pétrea. Assim, esse artigo 5º, 31 diz: a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulado pela lei brasileira. Ora, essa é uma circunstância que decorre automaticamente do princípio determinado pelo conflito de leis no espaço. Bens situados no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Concorda? Muito bem. E claro que isso vai beneficiar quem? Não é qualquer um, porque este benefício de ordem é dado ao cônjuge e aos filhos que sejam brasileiros. Mas, de qualquer maneira, o privilégio concedido não é quanto à aplicação da lei brasileira, é quanto à possibilidade de aplicar-se a lei estrangeira, certo? Quando essa for mais favorável em relação à lei pessoal do decujus. Então, vejam, quando se estabelece, por exemplo, naquele caso dado, que o italiano tem bens no Brasil, e este italiano é casado com uma brasileira e tem filhos brasileiros, evidentemente que a preferência regular, legal, é propor, né, a sucessão dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Mas isso só ocorrerá de acordo com a opção das partes, se a lei pessoal do decujus, que é da nacionalidade, que é italiana, não se mostrar mais favorável à lei pessoal. Então, o que eu estou referindo é a circunstância de que, quando se estabelece a regra de favorecimento de cônjuge brasileiro e de filhos brasileiros, a opção se bifurca. Isso nós chamamos em direito internacional de fracionamento, ou o termo francês de passage, certo? O fracionamento é aquela hipótese em que mais de um ordenamento jurídico pode ser aplicado, desde que devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos em lei. E o requisito estabelecido em lei para que o cônjuge e os filhos brasileiros possam ingressar através das definições da lei mais favorável
né? Ela vai, então, estabelecer exatamente a razão desta duplicidade estabelecida por lei. E é por isso que os direitos hereditários eventualmente mudam. E eles mudam no sentido de beneficiar e de proporcionar à parte maiores vantagens. Assim, por exemplo, vamos pegar um caso. Imaginem que na Itália exista um direito específico ao cônjuge, ou aos filhos, de inserção no respectivo inventário de mais 1/3 dos demais bens remanescentes, que eventualmente estariam sendo contemplados entre mãe e filhos, né? Então, vejam, se a mulher pode herdar mais 1/3, e neste 1/3 concorrendo com os filhos na partilha, ela tem um benefício, ela tem uma vantagem. Esta circunstância, não obstante, e vamos falar em tese, apenas em tese, não ocorre no Brasil. Então, vejam, a lei brasileira não beneficia tanto quanto a lei italiana. E nesta circunstância, meus prezados, o que nós temos é que, diante desta dúplice possibilidade, eles vão aplicar a lei italiana, obviamente, até porque ela beneficia mais a parte, ok? Nós já ouvimos esta expressão, esta identificação desse dispositivo, também na lei de introdução. Recordam-se, pessoal? O artigo 10º, parágrafo 1º da lei de introdução, repete a mesma premissa em todos os termos. Ou seja, o termo do fracionamento. Então, vejam, é um caso típico de lei chamada imperfeita pelos doutrinadores, porque ela não possui uma aplicação indistinta entre brasileiros e estrangeiros. Ela vale para, né, tanto para os brasileiros, que vão se beneficiar, como o estrangeiro, que é o autor da herança. Daqui resulta a questão sobre a reiteração pela Constituição dos termos da previsão da lei ordinária. O que eu estou falando aqui? Pessoal, vejam, nós, em Direito Internacional Público, analisamos um ponto básico, nuclear do tipo, que são as relações entre o direito internacional e o direito interno. Nisto, nós vimos que, em princípio, na forma da tese dos internacionalistas, o direito internacional sempre irá primar sobre o direito interno. Na tese dos direitos que adotam o princípio do direito interno, nós vamos ter que analisar as questões dentro de certas circunstâncias. Ou a prevalência do direito internacional, ou a prevalência do direito interno, e na prevalência deste direito interno, de que modalidade estamos falando? De uma forma moderada, de uma forma radical? O que a gente está pretendendo esclarecer a vocês é que, consolidada a tese, certo? De impedir que no Brasil, por exemplo, a norma constitucional, que é o ápice da carreira das regras jurídicas no Brasil, que é a norma mais elevada na ordem jurídica brasileira, se isto ocorre, certo? Nós sabemos que todo tratado internacional, que é a denominada regra internacional, como, por exemplo, o Código de Bustamante. O que é o Código de Bustamante? Acho que ainda não falamos, né? E por que não falamos? O Código de Bustamante é um tratado internacional firmado pelos países latino-americanos, cujo objetivo foi o de fixar a uniformidade do direito internacional privado em todo o sistema jurídico latino-americano. Ou seja, as regras do Código de Bustamante seriam unificadas entre todos os países latino-americanos. Ocorre que
este Código de Bustamante não chegou a produzir os esperados efeitos, até porque ele próprio cometeu a maior heresia ao estabelecer que, se o direito aplicável à relação jurídica, certo, for uniforme e for, além disso, ou entrar em conflito com uma norma interna, vírgula, aplicar-se-á a lei interna. Vejam, então, que nós temos aqui uma faculdade colocada pelo próprio Código de Bustamante que começa a retirar eficácia da unificação do procedido. E o que os países começaram a orquestrar? Como eles, na verdade, nunca tinham alterado as regras constitucionais de seus países, continuaram julgando de acordo com seus direitos internos, na forma do direito internacional privado interno de cada um deles. E isto tornou o Código de Bustamante uma verdadeira colcha de retalhos. Por quê? Porque, na verdade, o Código de Bustamante perdeu a sua eficácia. O Brasil adotou o Código de Bustamante, está ratificado pelo Brasil. Não obstante, ele praticamente não é aplicado mais. Não é aplicado. E vejam bem, o Código de Bustamante, que deveria ser a norma que cumpria ser aplicável antes da lei interna, né, na forma da definição e da tese internacionalista, ela acaba sendo, né, submetida às leis internas, inclusive de natureza ordinária. Não é isso? Porque quando aqui, por exemplo, no Brasil, adentra uma lei ordinária, no sistema jurídico, temos que analisar se ela é uma norma ordinária criada pelo Congresso Nacional internamente, ou se ela é um projeto de tratado que entrou na esfera do Congresso Nacional para ser aprovada, e sendo aprovada, assume a posição de norma ordinária. Ou seja, se o tratado tem a concepção de ser ele uma norma ordinária, evidentemente que ele está abaixo, ela está abaixo da hierarquia jurídica constatada no direito brasileiro, porque a Constituição está lá em cima e prevalece dominando sobre a lei ordinária. Né? Então, vejam, por que esta regra, certo, criou um dispositivo idêntico na Constituição Federal e no artigo 10º, parágrafo 1º da Lei de Introdução, que é o que nós denominamos de lei ordinária. Né? Por quê? Porque se fosse diverso o estabelecimento entre a Constituição e a norma ordinária, nós teríamos a intercorrência de um conflito interno normativo que determinaria a prevalência da Constituição em detrimento de eventual disposição da lei ordinária que fosse contrária aos princípios constitucionais. Assim sendo, por evidência, nós temos que, no mínimo, cotejar a Constituição e a lei ordinária e estabelecer que, dentre elas, a regra prevalecente é a constitucional, certo? Por isto foi copiado o dispositivo do artigo 5º, 31 da Constituição Federal, e ela teve assento, então, idêntico ao artigo 10º, parágrafo 1º da Lei de Introdução. Tudo com o objetivo de evitar o conflito de leis em relação aos tratados internacionais. Por outro lado, e aqui ressalvo a importância, o artigo 7º da Lei de Introdução, que trata do Estatuto da Pessoa Física, que nós já analisamos, o direito de estar se rege pela lei pessoal do indivíduo, da parte. Recordem-se do artigo 7º. O direito pessoal no Brasil é o domicílio.
né? E por força do artigo 10º, parágrafo 2º da Lei de Introdução, estabelece-se que a capacidade para suceder também é uma consequência da lei domiciliar. A capacidade de suceder também é uma consequência da lei domiciliar, ou seja, o domicílio. O domicílio. Vejam bem, e depois vem uma lida no artigo 10º, parágrafo 2º, que vai dizer a capacidade de suceder vai vincular-se ao domicílio do herdeiro ou do legatário e aos sucessores eventuais. Por quê? Porque aqui nós não estamos falando de sucessão propriamente dita. Nós estamos falando que alguém que pretende discutir questão sucessória deter ou não deter capacidade para o ato. E capacidade é um dos requisitos do artigo 7º, que diz aplicar-se-á a lei de domicílio da parte nas questões envolvendo o início e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, evidentemente que nós temos que cuidar especificamente que aqui não se trata propriamente da aplicação do caput. Por isso está inserido no parágrafo 2º do artigo 10º. E ali faz remissão, então, excluindo o caput, que é o domicílio do morto ou do falecido, certo? Nós vamos, então, aplicar o envolvimento do parágrafo 2º, que vai definir o domicílio como elemento nuclear do tipo, e este domicílio em relação à figura do herdeiro, né, ou, eventualmente, do legatário. Ora, nós temos que verificar que toda esta interação de questões envolvendo a questão sucessória, ela deveria ser alterada e tem sido objeto de grandes discussões acadêmicas e de natureza doutrinária. Seja como for, existe uma corrente que é favorável, pesados, que a competência legal para o caso de conflito de leis interespacial privado seja da lei em vigor, ao tempo da concretização do ato. Ora, se o ato ocorreu há 10 anos atrás, temos uma determinada lei que regulamentaria aquele fato. Se ela ocorreu há 30 anos atrás, é outra regra jurídica aplicável. E hoje, a inovação existente na seara legislativa pode ser até outra. E a ideia desta corrente, que é favorável, que esta competência seja da lei do tempo em que ocorreu o fato, ela é uma corrente inovadora, uma corrente de vantagens incontestáveis, porque ela se adapta, ela se insere dentro de um princípio de benefício às partes. Assim, por exemplo, quanto ao modo de dispor, ou de disposição, né? Por exemplo, como se dispõe acerca do testamento dentro do sistema jurídico brasileiro. Este assunto é bastante controverso. E, neste caso, vai também prevalecer a lei pessoal do testador, a quem compete disciplinar acerca da matéria e da disposição dos seus bens. E por que a lei pessoal do testador? Porque aonde ele vai elaborar o seu testamento é que se aplicam todas as formalidades legais exigidas para a sua validação, para a sua eficácia. É a lei brasileira, por exemplo, que regula como se procede para celebrar um testamento. Não é a lei holandesa nem a francesa. Por isso, a regra aplicável é do local em que se estabelecer, né, a formação do sistema ensejador ou criador daquele testamento. Certo? Aqui nós estamos, então, diante de uma nova premissa vinculada a um novo elemento de conexão. Neste caso, no que tange à forma, o testamento deve estar vinculado ao chamado locus regi
actum, ou melhor dito, o local rege o ato. Ou seja, aonde foi elaborado o testamento, aplicar-se-á a lei deste mesmo local. Isso acho que é uma consequência bem lógica, né? Evidentemente que, nesses casos, nós temos só que nos cuidar ou nos acautelar acerca de ressalvas que possam ser colocadas ao nível de violação da ordem pública, certo? Se o local rege o ato, se o testamento foi feito na Itália, por exemplo, e lá as regras relativas ao testamento não têm validade diante da ordem pública brasileira, nós temos que contemplar esta circunstância e, eventualmente, determinar eventual alteração do princípio informador da lei aplicável. Assim, por exemplo, existem formas de testamento que não se adaptam a outros sistemas jurídicos. E querem ver um exemplo, o chamado testamento conjuntivo. O que é um testamento conjuntivo? O testamento conjuntivo é uma concepção, quanto à forma, empregada por vários países. E segundo esta fórmula, os testadores, que invariavelmente são no mínimo 2, eles se instituem um ao outro como aqueles que vão herdar. Então, assim sendo, vai se considerar o verdadeiro herdeiro aquele que sobreviver ao outro. Veja, eu faço um testamento em favor de Maria. Maria faz um testamento em meu favor. A regra do testamento conjuntivo é de que, se eu morrer antes de Maria, ela será herdeira, certo? Se, ao contrário, Maria falecer antes de mim, eu serei o herdeiro. Ocorre que esse chamado testamento conjuntivo, na forma do artigo 1863 do Código Civil, é proibido no Brasil. E, portanto, está fora do sistema de aplicação na ordem pública brasileira. Assim sendo, o legislador brasileiro estabelece que esta forma de testamento, a rigor, contraria as próprias formas estabelecidas pela lei brasileira. Por quê? Porque ela se choca com um dos princípios fundamentais da lei brasileira, qual seja que o testamento é passível de revogabilidade. O testamento pode ser revogado. No testamento conjuntivo, nós temos uma circunstância. Se pudesse se revogar aquela disposição de última vontade, de um ou de outro dos testadores, nós tornaríamos inócuo o instituto. Isso poderia levar à fraude, poderia levar à formalização de objetos não aceitáveis, ilícitos, perante a ordem jurídica. Assim, quando sempre que se estabelecer a regra que não possa ser aplicada, porque a regra é a revogabilidade, evidentemente todos têm direito de revogar os testamentos e fazer outro, no momento em que tiver interesse, por circunstâncias diversas. Isso não poderia ocorrer dentro da revogabilidade, do princípio da revogabilidade dentro do testamento no Brasil. Por isso é proibido. E se for proibido, não é aplicado. E se não é aplicado, não é aceito. E assim sendo, tudo é uma questão lógica. Na verdade, não é nem sequer uma questão realmente de ordem pública, mas é uma questão de que a ineficácia resulta exatamente da supressão de um ato que seria passível no Brasil, que é a possibilidade de revogação do ato de manifestação de vontade. Muito bem.
Dentro deste mesmo contexto, melhor seria que tivéssemos adotado, então, o chamado critério holandês. A Holanda não permite não permite também, como o Brasil, na sua legislação, a incidência do chamado testamento conjuntivo, certo? No entanto, a Holanda aceita essas disposições feitas por outros estados e respeita a determinação estabelecida pelo direito, no sentido de que sejam respeitados pelo direito holandês. Ou seja, passa a validar um sistema que, em rigor, seria proibido. Porque, na verdade, a Holanda não teria condições de tentar revogar aquela disposição, porque ela é oriunda de um outro Estado, outra soberania. Assim sendo, nós estamos diante, a princípio, de um impedimento, mas que pode ser maleabilizado por disposição de lei, como ocorre na Holanda. Se partiu de um outro Estado que não tem, estruturalmente, as mesmas disposições de um direito como o brasileiro, certo? Ou como o holandês, ela pode ser maleabilizada através de uma autorização específica legal. Então, vejam, tudo é vinculada à possibilidade jurídica de fixação na legislação de possibilidades nessa ordem. O Brasil não abriu essa exceção. E é por isso que eu estou trazendo o exemplo do direito holandês, porque ele realmente autoriza aquela prática e adapta, inclusive, ao seu próprio impedimento legal. Nós sabemos ainda que existem os chamados testamento marítimo, testamento militar, que devem se recordar das aulas sobre o direito das sucessões, mas vejam, estes dois testamentos, o marítimo e o militar, são testamentos públicos. Eles estão disciplinados não pelo direito internacional privado, mas pelo direito internacional público. Só dispõe ao nível de testamento marítimo ou militar aqueles que estabelecem a fórmula aplicada pelo direito internacional público. Obviamente, vinculada a tratados e convenções internacionais. Ok? Não obstante, e já concluindo, pessoal, a questão das sucessões, todas as formas de testamento no Brasil são aceitas pelo direito internacional privado. Todas. Ou seja, aquilo que o Brasil dispõe, não há oposição em nenhuma outra legislação. Assim vale o testamento público, o testamento particular, valem os codicilos, valem o testamento, enfim. Claro que em todas as circunstâncias, desde que atendam os requisitos de cada uma das legislações respectivas. Tudo que está secundado pelos artigos 1862 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Certo? Muito bem. Algum questionamento, alguma pergunta? Bom, pessoal. Não, professor. Tudo certo? Obrigado. Uhum. Vamos lá, pessoal. Nós vamos continuando ainda. Nós temos que analisar aqui agora, e já concluindo lá no artigo 11º, né, que é o Estatuto da Pessoa Jurídica, a questão do direito empresarial frente ao direito internacional privado. Muito bem. Uma pequena recordação, uma pequena lembrança acerca do direito empresarial, que também já estudaram. Não por acaso, porque esta disciplina está posicionada no 10º semestre, porque ela, neste ensejo, já alcança quase todas as disciplinas que aqui estão sendo referenciadas novamente a título de aplicação pelo direito internacional privado. E assim temos que o direito empresarial, todos sabem, é um ramo das ciências jurídicas que disciplina o quê? Disciplina as atividades empresariais que são destinadas à produção, à circulação de bens ou à prestação de serviços. Correto?
Repito, disciplinas, atividades empresariais destinadas à produção, circulação de bens e à prestação de serviços. Este é o contexto que engloba o direito empresarial. Nós sabemos, outro sim, que o Código Civil brasileiro, em 2002, ele unificou parcialmente essa legislação civil e a legislação comercial no Brasil. Eu, por exemplo, quando estudei direito, não era chamado de empresarial, era direito societário ou as regras sobre o comércio brasileiro, etc. e tal, nós tínhamos dois códigos, um Código Civil e um Código Comercial. Estas regras que hoje são vinculadas ao direito civil, na verdade, eram segmentos do direito comercial. Na verdade, assim, o que aconteceu? A unificação parcial, ou seja, esse deslocamento da matéria societária, da matéria empresarial para o direito civil, estabeleceu que o Código Comercial se reduzisse a poucos elementos, considerado toda aquela estrutura montada lá desde 1800 e tanto, certo? E que era evidentemente caduca em termos de aplicabilidade. De qualquer maneira, nós ampliamos e modernizamos o sistema do direito empresarial para inseri-lo dentro do direito civil, como norma civil que é. Assim sendo, ainda que subsistam algumas leis especiais que têm nítida natureza mercantil, como direito marítimo, direito aeronáutico, entre outras, nós sabemos que estas têm a repercussão delas vinculadas, então, estruturalmente, né, ao Código Comercial. De qualquer forma, só estou relembrando-vos acerca da revisão que foi procedida no Código Civil e no Código Comercial. Uma pergunta, pessoal, básica e importante. O que é a sociedade estrangeira e o que é ela diante do direito brasileiro? Qual é a nacionalidade da pessoa jurídica estrangeira, ou da sociedade estrangeira, mais especificamente? Nós sabemos que essa nacionalidade apresenta, na verdade, 3 básicos fundamentos teóricos. Estes critérios para determinar a personalidade da pessoa jurídica podem ser quais? Não sei se recordam. Em primeiro lugar, a teoria da incorporação. A teoria da incorporação, o que ela vai dizer? Que a nacionalidade da sociedade estrangeira é daquela relativa ao país em que se constituiu a pessoa jurídica. Ou seja, a tese da incorporação está devidamente credenciada no disposto no artigo 11, caput, da Lei de Introdução. Ou seja, a nacionalidade da pessoa jurídica, certo, é representada pela lei do Estado que a constituiu. E depois vamos analisar a palavra constituiu sob outro aspecto. Ou seja, onde foi criada, onde foi estruturada a sociedade, ali será, então, a sede. Por exemplo, o Banco Santander é um banco que foi criado na Espanha, e, como tanto, é um banco que vai ser demandado, entre aspas, se puramente estrangeiro fosse lá na Espanha. Uma sociedade criada no Brasil vai ser aplicada a lei brasileira, porque esta sociedade não é estrangeira, certo? Essa primeira tese é a tese da incorporação que domina a doutrina brasileira como a regra aplicada. A segunda tese, o segundo critério, é a teoria da sede social. A sede social é o local em que funcionam os órgãos diretivos da sociedade. Ou seja, toda a grande administração da sociedade, ela tem um local em que se estabelece. Esta direção, na verdade, é estruturada dentro daquele princípio de que quem comanda em última instância, certo? E quem são os diretores? São os representantes administrativos da sociedade.
invariavelmente estes estão posicionados dentro da subdivisão social lá na esfera da sua matriz. As famosas holdings, por exemplo, certo? Ou seja, esta tese da sede social, ela vai ser delimitada pelo local em que se encontrarem estes órgãos diretivos, a presidência, a vice-presidência, a secretaria, etc., etc. e tal. Por outro e terceiro motivo, a tese do controle. A tese do controle vai vincular a nacionalidade dos detentores do capital social. Repito, a nacionalidade dos detentores do capital social. Ou seja, o capital social majoritário é que vai definir a nacionalidade da sociedade. Esta é uma tese mais complexa. Esta é uma tese que retira da sociedade a sua real existência para focá-la sobre o aspecto meramente econômico, o que é específico de algumas legislações. Então, veja, ou a sociedade é nacional pela teoria da incorporação, ou seja, o país em que se constituiu a pessoa jurídica, ou pela sede social, que é o local em que funcionam os órgãos diretivos da sociedade, e terceiro, pela teoria do controle, ou seja, prevalece a regra da nacionalidade em relação àqueles que detêm a maioria do capital social. Isso aqui eu estou, na verdade, pessoal, repetindo a vocês que são matérias que vocês, evidentemente, já concebem como aplicável. Por outro lado, quando uma sociedade ou quando uma pessoa jurídica tem nacionalidade brasileira, no Brasil, se diz nacional a sociedade organizada em conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Veja, independente da administração central da sua matriz. Por isso que a tese aplicável aqui vai desconsiderar ser estrangeira a sociedade que se constituiu no Brasil de acordo com a lei brasileira, criando filiais, agências ou sucursais. Porque ninguém cria uma filial, uma agência ou sucursal no Brasil se não vinculada à própria legislação brasileira. Certo, pessoal? Essa é a realidade. Então, vejam, o artigo 1126 do Código Civil estabelece claramente essa disposição. Então, estrangeiras são todas as demais pessoas jurídicas que não apresentem esses pressupostos. De qualquer maneira, vamos guardar, em tese, a ideia de que a lei brasileira vai concentrar, certo, a criação de uma nova sociedade, como se estivesse se constituindo no Brasil, embora ela seja legalmente submetida a uma matriz, mas dentro da concepção da lei brasileira, porque aqui ela também tem sua administração central. Então, na verdade, o que se faz é uma espécie de criação de uma autonomia entre a matriz e as filiais. E toda filial existente no Brasil, toda agência, toda sucursal existente no Brasil, repito, está submetida exclusivamente à lei brasileira. Certo? Muito bem. Nós temos um termo que nós temos que determinar como aplicável a esta relação empresarial. O Código alterado de 2002 criou uma alteração em relação ao que chamamos de fundo de comércio. Fundo de comércio, sim. Só um minutinho, pessoal. Vocês podem me aguardar um minutinho só, por favor. Só um minutinho, já volto.
Retornamos. Retornamos, pessoal, em que peças a gente solicitar não ser interrompido, eventualmente a gente acaba sendo interrompido, né? Eu peço desculpa a vocês, mas vamos Faz parte, não tem problema. Tá bem, obrigado, Pedro. O termo, já ouviram falar, fundo de comércio. O que é um fundo de comércio? A concepção regular é que o fundo de comércio consistia em tudo aquilo que representa a sociedade. Este nome foi alterado pelo Código de 2002 e foi alterado para o termo estabelecimento. E o estabelecimento aqui considerado não é propriamente a concepção do prédio, a concepção do domicílio da sociedade, mas a concepção é de que representa um complexo de bens materiais e imateriais que são organizados para o exercício da empresa. Então, assim, quando se fala, como se falava anteriormente, me parece até que uma dicção até um pouco melhor do que o termo estabelecimento, que antigamente se falava em fundo de comércio, é este composto, ou esta composição daqueles bens, inclusive o prédio, né, de natureza material, ou toda a estrutura imaterial, né, as fórmulas, as invenções e assim por diante, os direitos do autor, entre outros, que são organizados dentro de uma estrutura cronológica e metodológica no sentido de garantir a atividade empresarial. No campo internacional, a regulamentação do estabelecimento sempre vai obedecer à lei do país em que essa se constituiu, porque nós temos que partir da lei brasileira. Nós estamos estudando direito internacional privado brasileiro. Ou seja, o local da Constituição é que vai definir, certo, a regulamentação do estabelecimento e de tudo que o compõe. Assim sendo, este dispositivo, ao falar em Constituição, relembro-vos, ela está falando de constituição de natureza material, de natureza imaterial, certo? E vinculada sempre à ideia da Constituição como algo autônomo, determinado pela legislação de cada país. Se a matriz está submetida à lei espanhola, como é o caso do Banco Santander, né, que eu dei o exemplo, por certo que as suas filiais, agências e sucursais deste banco, que aqui estão no Brasil, elas foram submetidas, em primeiro lugar, a uma autorização governamental para aqui operarem. E esta autorização, ela vai se vincular à estruturação de um contrato social, o estabelecimento de novos elementos cadastrais, a determinação de que aquilo é feito na forma da lei brasileira, para que, a posteriori, seja devidamente arquivado esses atos constitutivos perante a junta comercial. Portanto, filiais, agências e sucursais detêm a sua própria personalidade jurídica e, neste sentido, são autônomas. Claro que aquela relação entre filial e matriz se estrutura, digamos, na ordem internacional de outra forma, de acordo com o que determina a matriz, mas jamais sem infringir os princípios da legislação nacional, certo? Uma outra pergunta importante que nós devemos contemplar, a questão da capacidade para exercer a atividade empresarial. Pessoal, vejam de novo o termo capacidade. Quando eu falo em capacidade, e eu vou ter uma questão envolvendo um conflito interespacial privado, vinculado à questão da capacidade para o exercício da atividade complementar, eu estou falando do artigo 7º.
ou seja, a lei pessoal do sujeito, que tenha o contexto de capacidade. Ou seja, o artigo 7º, que fala em domicílio, é este que vai dominar a chamada capacidade para, né, exercer atividade. Então, vejam, esse artigo 7º está delimitado pelo princípio da capacidade do sujeito, seja ele capaz, seja ele incapaz, seja ele passível de exercer ou impassível de exercer, ou porque foi-lhe decretada a falência anterior, ou porque ele é incapaz sob o aspecto de ser menor, ou sob o aspecto de sofrer de distúrbios eventualmente mentais, entre outras circunstâncias. Isso é tema do artigo 7º. Então, muito cuidado, as questões enganam às vezes. A gente pensa que está falando de direito empresarial e, portanto, é o local em que se constituiu, mas quando se fala em capacidade de exercício, nós estamos falando do artigo 7º, certo? Então, vejam, pessoal, por exemplo, se na questão dos diplomatas, se, por exemplo, está definida na legislação do Estado do qual eles partem, dos quais eles vão ser indicados para atividades em outros países. Se os agentes diplomáticos detêm incompatibilidade para comerciar, isso só vamos verificar através da legislação de cada um dos países em que, eventualmente, eles forem acreditados. Isso significa que o Estado que os nomeou vai ditar a regra sobre a capacidade de comercializar, ou a capacidade de exercer atividade empresarial, certo? É óbvio que se, por exemplo, no estado de residência for proibido comerciar, e se tratar-se de serventuário público, como ocorre no Brasil, evidentemente que não temos quase nenhum exemplo de que este agente diplomático não vai exercer atividade comercial ou atividade empresarial no país em que está servindo, até porque isso vincularia uma incompatibilidade com o exercício dessa atividade profissional, certo? E o estrangeiro? Como é que o estrangeiro pode exercer atividade empresarial no Brasil? Qual é a circunstância sine qua non para que ele possa exercer essa capacidade? Em primeiro lugar, esta capacidade sine qua non vai ser permeada pela possibilidade dele deter o que nós chamávamos de visto permanente no Brasil. Hoje chama-se visto de residência. Aliás, é um tema importante que, se eu conseguir futuramente, ainda neste semestre, embora estejamos muito apertados, falar acerca da Lei de Migrações, a nova lei que substituiu o chamado Estatuto do Estrangeiro, isso seria muito interessante. De qualquer sorte, a detenção deste visto permanente ou de visto de residência é elemento indispensável para que ele venha a comercializar. De qualquer forma, existe uma autorização especial de natureza governamental para que ele possa fazer essa mesma atividade. E esta autorização é dada pelas juntas comerciais ou procedido através de declarações apresentadas e devidamente chanceladas através das juntas comerciais dos estados. É óbvio que, então, não se admite, em princípio, nenhum outro tipo de visto para o comércio ou para exercício da atividade empresarial no Brasil. Concordam? E evidentemente, que aquela condição é a primeira e a mais importante de todas. Finalmente, nós temos que saber que, exatamente, não por acaso, toda empresa há que ser registrada no registro público de empresas mercantis, que, na verdade, como todos sabemos, ou são as juntas comerciais estaduais que operam dentro dessa modalidade, outorgando a autorização, outorgando as condições
e analisando as possibilidades e os pressupostos para o comércio indistinto dentro do território nacional. Muito bem, ainda dentro da consideração relativa ao direito empresarial, nós temos que falar um pouquinho sobre a falência e a recuperação empresarial que hoje domina o cenário da eventual recuperação ou extinção de empresas. Qual é a lei? A Lei 11.101, de 2005, que é a chamada a nova Lei de Recuperação e Falências. Já estudaram, provavelmente, lá no direito empresarial, com certeza. Estas doutrinações acerca da nova lei fizeram que o direito brasileiro tivesse criado novos remédios, novos efeitos, digamos, curativos para as empresas em dificuldades. Ela criou, de fato, em substituição antiga chamada concordata, ela criou o Instituto da Recuperação Judicial, que está constituída no artigo 47 da Lei 11.101, certo? E vejam que a recuperação designada ali não é só a judicial, também a recuperação extrajudicial está consignada. No caso, no artigo 161 da lei. Quando nenhum destes remédios, vejam bem, quando nenhum desses remédios surtir efeito, nós vamos proceder imediatamente à liquidação da empresa. Concordam? Então, vejam, a falência, ela passou a ser uma exceção à regra. Porque se for o caso de aplicar-se a definição de uma falência pela só exclusiva falta de profissionalidade no exercício da atividade comercial, a falência agora só se admite como exceção à regra. A regra hoje é a liquidação da empresa. A falência passa a ser exceção à regra naquelas situações apenas de crise econômica financeira das empresas. O que, afinal de contas, é o grande motivo ensejador das falências até hoje. Ou seja, a crise econômica e financeira pela que ela passa. No âmbito do direito internacional privado, o artigo 3º esclarece: é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, isso na Lei 11.101, né? Repito, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou de filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Vejam, revejam o artigo 3º que estabelece a competência para o juiz homologar o plano de recuperação extrajudicial ou até mesmo decretar a falência, certo? Repito, então, a inserção da filial da empresa quando ela tiver sede fora do território brasileiro. E outro termo, já em conclusão, pessoal, a falência internacional. A falência internacional. Quando o processo falimentar atinge a empresa, com filiais, bens ou credores em países diversos, vejam, há uma desestruturação internacional da sociedade, da empresa, certo? Cabe ao direito internacional privado determinar a lei aplicável à falência e também os efeitos a serem produzidos no exterior. É claro que esta indicação no Brasil vai ser procedida pela lei de introdução, pelo local da Constituição, ou sendo filial, agência ou sucursal, pela lei brasileira, quando não for hipótese de aplicação
determinada pela lei estrangeira para os requisitos extrínsecos do ato. Assim que, com a ampliação da cooperação internacional no direito falimentar, limitou-se a competência internacional da justiça brasileira, certo? Porque ela, na verdade, acaba sendo a única aplicável àquela relação, não poderíamos aplicar a lei estrangeira, porque o Brasil não admite, né? Esta lei brasileira, então, oferece maior segurança jurídica internacional para as partes, de qualquer maneira, porque vai dar um tratamento menos discriminatório aos credores transnacionais. Ou seja, eles serão recebidos, serão adotados pelo sistema nacional com todos os privilégios dos credores nacionais. E isto vai ser elemento indispensável a futuro para a evidência da possibilidade de criar-se maiores aportes financeiros de capitais estrangeiros, né? Então, vejam, dentro desta contextualidade, nós estamos, outra vez, estabelecendo algumas regrinhas básicas acerca do direito empresarial. Ok, pessoal? Muito bem. Nós concluímos aqui, e vocês ali têm, então, alguns slides que eu mandei para vocês, esses aqui, inclusive, tá? E que vocês poderão utilizarem-se, porque nós vamos fazer daqui a pouco, não na aula que vem, mas na próxima, provavelmente, numa espécie de grande simulação de questões vinculadas ao direito internacional privado, à lei de introdução, as normas eventualmente aplicáveis a nível de Constituição Federal e também eventual aplicabilidade de outros aportes legislativos. Pessoal, então, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se existe algum questionamento que pudesse ser feito. Pedro, Elisa, estão presentes? Para mim está claro, professor. Acompanhei claro? ele tranquilo. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado, Pedro. Elisa, tudo bem? Oi, professor, tudo certo? Tudo certo. Sem dúvidas. Então, vamos sair um pouquinho mais cedo hoje, né? 9h15, tá bom. E nós concluímos por aqui, por enquanto, e a semana que vem essa promessa sobre arbitragem. Eu já estou com o material pronto, pessoal, certo? Na verdade, é simplesmente uma questão de antecipação deste tema, que nós temos que terminar, não adianta, e a semana que vem nós voltamos. Nós vamos falar um pouquinho da arbitragem interna, que até nem é meu tema, né? Mas eu vou falar sobre isso, até para que vocês se habilitem dentro da questão vinculada à lei da arbitragem interna, e vamos falar sobre arbitragem internacional também, ok? Eu acho que é muito importante a aula. De antemão, agradeço a todos a presença, desejando a vocês todos um excelente fim de semana. Muito obrigado. Igualmente, professor. Até sexta. Pedro, até logo, Elisa. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Igualmente, Elisa.